Meus amigos, aqui estamos mais uma vez no nosso canal de Estudos Espíritas para fazermos nessa manhã mais uma reflexão importante, desejando, que Deus encha nosso dia de muita paz, de muita saúde e de muita perseverança também. Meus amigos, hoje nós vamos estudar sobre uma doença muito séria que acomete o espírito encarnado e que causa muita dor ao espírito e também à família que o acolhe na atual romagem terrena. Nós estamos falando aqui, gente, da loucura, que pela medicina é um distúrbio mental muito grave e que impede, a pessoa de viver em sociedade. Então, o nosso olhar, do nosso estudo, nós vamos aqui tratar da doença mental pela disfunção da matéria e vamos também tratar da doença mental pela disfunção que acomete o espírito. Em ambos os casos, o que nos dizem os espíritos superiores? Que a loucura apaga temporariamente, gente, a nossa razão. E por que temporariamente? Porque nas leis de Deus, nós já estudamos aqui, não há dor que dure para sempre. Outro conceito importante para a gente começar o nosso estudo é saber que as faculdades pensantes sempre são do espírito e não do corpo. O corpo expressa a expressão do espírito. Então vamos começar a tratar aqui da loucura como é normalmente enxergada pela medicina, pelas disfunções cerebrais. Qual a repercussão disso para o espírito? Então, quando nós trazemos o nosso equipamento cerebral com certas disfunções, nós vamos aqui lembrar que sempre é um processo expiatório. Deus não permitiria que o espírito reencarnasse em corpo com essas disfunções mentais se não houvesse um processo natural expiatório. Um reajuste perante as leis divinas para aqueles que transgrediram essas mesmas leis. Vamos lembrar aqui que a dor, qualquer dor que acomete o espírito, ela não tem jamais uma função punitiva, mas, sobretudo, educativa, de redenção, de reajustamento. Então, o que é que acontece? Nesse estado mental de loucura por disfunção cerebral, o espírito sofre sim, por quê? Porque como o equipamento está danificado, as suas faculdades são que como entravadas. O espírito, embora esteja bem, ele não consegue, através daquele corpo, expressar-se naturalmente aqui na matéria. Isso gera uma questão muito difícil, muita dor para o espírito, que naquela existência está nesse processo de resgate e não consegue transmitir através do cérebro as suas faculdades de forma completa. Isso gera realmente, não só no espírito, como na família que o cerca, muita dificuldade. E o que é que acontece, gente? Na medida em que o corpo físico está danificado, falamos aqui que as faculdades não se expressam, mas o que é que dizem os espíritos? O cérebro em disfunção, ele impede a manifestação das faculdades, mas não é o cérebro que gera as faculdades do espírito. Voltamos a dizer, as faculdades, a sede é no espírito e não no corpo físico. Então, as faculdades do espírito têm suas manifestações muitas vezes entravadas, desnaturadas, ele não consegue de forma normal expressar aquilo que vai em si mesmo. Então é uma expiação muito dura, é uma doença muito difícil e que até o século XIX, gente, não era nem considerado doença.
Aquelas pessoas que têm epilepsia, por exemplo, também eram consideradas loucas. E só no final do século XIX é que a condição da loucura foi colocada como doença mental catalogada aqui no Ocidente. Outro tabu, outro mito que existe é de que as pessoas que são loucas não têm inteligência. Muito pelo contrário. Nos informam os espíritos superiores que muitas pessoas que vêm temporariamente reencarnados com essa questão da loucura são espíritos inteligentíssimos que fizeram, sim, em algum momento de suas existências, mau uso dessas potencialidades. Porque nem sempre, gente, o desenvolvimento do intelecto é acompanhado pela grandeza moral. E nesses casos, mesmo espíritos inteligentíssimos, como dizem os espíritos, têm muito a expiar. E muitas vezes expiam pelo processo da disfunção cerebral que gera na atual existência o estado da loucura nesses espíritos que transgrediram as leis divinas. Então, é importante a gente saber da questão 375A que Kardec fez ao Espírito de Verdade, que diz assim: é então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Nesses casos em que a loucura advém de uma disfunção cerebral que impede o espírito de expressar-se normalmente, eles dizem sim, é o corpo que está desorganizado e não a alma. Porém, vale salientar que quando esse estado de doença mental é muito longo, termina sim por afetar o espírito, que sofre do corpo as repercussões naturais. Nós vimos aqui que é um caminho de ida e de volta através do perispírito. O espírito impulsiona e age no corpo físico, como também o corpo recebe as impressões e repassa para o espírito. Então, muitas vezes, gente, o espírito, mesmo quando desencarna, ainda passa algum tempo sofrendo as repercussões daquele estado de loucura em que viveu aqui na matéria. Quantas vezes, em nossas reuniões mediúnicas, não é? Os espíritos trazem suas comunicações apresentando ainda muito desarranjo psíquico, não falam coisa com coisa e já estão desfeitos da matéria. Então, nas comunicações mediúnicas, eles trazem muitas vezes as repercussões de sua última existência, que no caso foi uma existência duríssima através desses distúrbios mentais em que viveu aqui no plano material. Mas vamos falar agora desse novo olhar sobre o processo da loucura, que são aquelas doenças mentais em que o cérebro está perfeito, em que os exames da medicina humana não detectam nenhuma disfunção cerebral. E aí? Porque o espírito se encontra em estado de doença mental e na loucura aqui na matéria, se seu equipamento está perfeito. Aí é o novo olhar, gente. É o que nós chamamos de loucura por processos de influência espiritual. E que é uma realidade fática. As nossas reuniões, os nossos estudos nos demonstram que muitos irmãos nossos, mas é um número muito acentuado, que se encontram no estado da loucura, não tem realmente disfunção no corpo físico. A disfunção é do próprio espírito, que passa a sofrer nesses processos, o que nós chamamos de processo obsessivo. São espíritos desencarnados que atuam sobre o espírito encarnado e gera nele o que nós chamamos de escravização temporária do pensamento. Esse é o conceito de processo obsessivo. É uma escravização temporária do pensamento, em que o espírito obsessor, que não deixa de ser um sofredor também,
aproxima-se do encarnado e passa a fazer uma influência de caráter constante e permanente. E essa atuação permanente termina por adoecer, digamos assim, psiquicamente, o espírito que lhe sofre essa injunção. Então o corpo está perfeito, mas o espírito não consegue expressar-se porque ele está sob processo de influência espiritual gravíssimo. Então, se a faculdade de pensar, como estudamos aqui, é do espírito, então é natural que a gente compreenda que no momento em que o espírito está sob a injunção de uma influência muito grave, ele não consegue expressar o seu pensamento, embora seu equipamento cerebral esteja perfeito. E o que fazer, gente? O que é esse processo obsessivo e como tratá-lo, não é? Essas influências espirituais de casos gravíssimos. Porque o que nos informam os espíritos? Que um processo obsessivo se instala aos poucos e vai de um simples pensamento em desalinho a levar a pessoa até o estado de loucura. Os centros espíritas sérios têm uma reunião chamada de desobsessão. É onde nós invocamos esses espíritos ditos obsessores, que não foram criados maus, mas temporariamente estão em desajuste moral, em perseguição a alguém, e nós dialogamos com esses espíritos. A essa tarefa eu já me dedico há 25 anos, gente. E nessa trajetória já vi muitos casos de doenças mentais gravíssimas nas reuniões serem tratadas e curadas. Sim. Agora, vale aqui salientar uma coisa muito importante. Muitos dos pacientes com transtornos mentais e chegando quase praticamente ao estado de loucura, já chegam ao centro espírita trazido pela família e já fazendo tratamentos psiquiátricos com suporte medicamentoso, e nenhum centro espírita se arvora a suspender tratamento medicinal de ninguém. A visão é outra. Com o tratamento espiritual que é realizado nas casas sérias espíritas, a tendência é que a pessoa vá tendo uma melhora tão significativa que os próprios médicos vão então desmamando aqueles medicamentos. Então, a casa espírita, volto a dizer, não suspende o tratamento, funciona em paralelo com esse tratamento espiritual e que é um tratamento bastante complexo também, porque entra pela dialogação com esses espíritos, com a função de retirar a causa que gerava a doença mental no espírito encarnado e, por outro lado, todos precisam ser atendidos. Então, é muito importante nesse tratamento que a família do obsediado, desse espírito encarnado que está sob a injunção e a escravização temporária do seu pensamento, o apoio da família é fundamental. Item número 2 para esse tratamento, ou número 3, né? Item número 1 foi a dialogação com esses espíritos obsessores. Item número 2, o apoio da família é fundamental. Item número 3, a mudança de conduta do obsediado quando não se acha mais sob a injunção da influência espiritual, que ele refaça sua própria conduta, porque o processo obsessivo, gente, ele deriva naturalmente de nossas falhas morais. Então, é preciso que aquele que sofre a injunção espiritual da influência também deseje mudar sua conduta, melhorar-se moralmente, para que mais adiante não volte a cair sob o mesmo processo. E, finalmente, gente, muita perseverança nesse tratamento e muita fé em Deus. Esses são aspectos fundamentais para que o espírito encarnado, que se encontra com sua aparelhagem psíquica em desalinho, porque o pensamento é gerado pelo espírito, embora tenha um corpo físico perfeito,
que se encontre nesse processo de doença mental, por influência espiritual, é fundamental tudo isso que nós falamos, não é? Principalmente, esse espírito encarnado ter a humildade de pedir perdão a esses espíritos em suas orações, o apoio da família, o amparo de uma casa espírita séria, porque a casa espírita trata dessas doenças mentais graves também, e que em muitos casos, volto a dizer, não é problema no corpo físico, é uma questão de injunção espiritual e que tem solução também, gente. Mas precisamos frisar aqui uma coisa muito importante. Às vezes, essa influência espiritual é tão grave e por tanto tempo que deixa sequelas no corpo físico, sim, de caráter irreversível. Então, os trabalhadores da tarefa espírita também precisam ter a humildade que nem tudo vamos conseguir resolver, a depender da lesão que foi gerada no corpo físico por essa influência espiritual continuada e por muito tempo. Então, às vezes, o paciente volta a um estado melhor, mas na atual existência já não recupera mais sua saúde mental na sua completude. Por quê? Porque a influência foi de uma ordem tão prolongada e considerando que o perispírito, que é o seu corpo espiritual, está ligado ao corpo molécula a molécula, essa injunção prolongada gera então algumas lesões também no equipamento físico e que na atual existência já não tem mais retorno. É por isso que nós tratamos lá no início. É uma doença muito grave e que nós vimos aqui no estudo. Tem caráter fisiológico, quando há as disfunções cerebrais, num processo natural expiatório. E nós vimos aqui também no nosso estudo que essas doenças mentais, o estado grave da loucura, também pode não advir de disfunção do corpo, mas sim de uma disfunção da alma que esteja em curso num processo obsessivo. Então, gente, espero que nosso estudo tenha trazido esses esclarecimentos e deixamos aqui a seguinte mensagem, de que quando todos nós nos alinharmos às leis divinas, que traduzirmos a nossa existência pelos valores éticos, em harmonia, em entendimento, em compreensão, como diziam os Espíritos, quando a lei de amor realmente se instalar aqui no plano material, essas doenças já não mais farão parte do nosso dia a dia. Espero que tenham gostado desses esclarecimentos. Peço a vocês, se inscrevam, você que está assistindo aqui o canal pela primeira vez, se inscrevam em nosso canal, deixem, gente, todos vocês o seu like, deixem durante a semana, se desejarem, os seus comentários, E divulguem, gente, bastante, para que esses estudos cheguem a muitos corações. E já agradeço aqui as pessoas que têm deixado no canal as suas dúvidas, para que no final do mês a gente possa fazer aquela reunião de perguntas e respostas. Muita paz e muita luz a todos nós.